Olá, boa noite. Começamos mais um giro de notícias dessa cobertura especial das eleições suplementares ao governo de Roraima. Com 100% das sessões apuradas, Arthur Henrique, do PL, foi o mais votado com 60,87% dos votos válidos, num total de 160.004 votos. É importante destacar que o registro de candidatura de Arthur Henrique segue sob júdice. Isso quer dizer que ainda está em análise na Justiça Eleitoral. Por conta disso, o Tribunal Regional Eleitoral afirmou que não pode proclamar o resultado oficial da eleição, o que só pode ser feito depois da conclusão do julgamento de recursos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal sobre o registro de candidatura de Arthur Henrique. Sobre essa situação, as informações com o repórter Vinícius de Assis. Eu estou aqui no Centro Cívico, em Boa Vista, que é para onde costumam vir apoiadores de um candidato que vence uma eleição aqui para comemorar, né? Mas parece que o Tribunal Regional Eleitoral jogou um balde de água fria nos apoiadores de Arthur Henrique. Isso porque muita gente estava animada até o anúncio do TRE. Inclusive, vários jornalistas foram para a sede do TRE de Roraima. Eu estava lá, inclusive, mas nenhum repórter foi autorizado a fazer perguntas. Pois é, foi uma sessão que não durou nem 5 minutos, onde o presidente do TRE simplesmente disse que o vencedor não seria anunciado, proclamado, porque ainda vão esperar recurso lá em Brasília para poder fazer este comunicado oficial. Ouçam, inclusive, a nota lida pelo representante do TRE. Nota oficial. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima informa que a totalização dos votos das eleições suplementares realizada neste domingo, 21 de junho de 2026, apontou maioria de votos ao candidato Arthur Henrique, do PL, conforme os dados oficiais processados pela Justiça Eleitoral. No entanto, considerando que seu registro de candidatura permanece sob apreciação das instâncias superiores, os votos atribuídos ao referido candidato permanecem registrados na condição de subjúdice, conforme estabelece a lei das eleições. Dessa forma, a proclamação definitiva do resultado da eleição depende da conclusão do julgamento pelos tribunais competentes. Enquanto isso, segue no cargo de governador interinamente o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio, do Republicanos. Cabe esclarecer que o TRE observou integralmente as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para a realização do pleito, assegurando à população roraimense uma eleição pautada pela legalidade, transparência, segurança e regularidade do processo de votação e de apuração. Neste momento, a Justiça Eleitoral de Roraima aguarda definição acerca do registro de candidatura pelas instâncias superiores, condição necessária para os desdobramentos previstos na legislação eleitoral. Desembargador Mozarildo Cavalcante, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Com isso, senhoras e senhores, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Quase 385 mil eleitores estavam aptos a votar nessa eleição suplementar e o voto era obrigatório, sim. Só que pouco mais de 270 mil eleitores foram de fato às urnas, ou seja, a taxa de abstenção ali ficou em torno de 30%. É o mesmo que dizer que em cada 10 eleitores que podiam ter votado, 3 não fizeram isso. Luciano. A determinação do Tribunal Regional Eleitoral, como você acompanhou, é de que Soldado Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa, permaneça como governador interino até a decisão das instâncias superiores. Sampaio, do Republicanos, foi o segundo mais votado na eleição desse domingo, com 35,72% dos votos válidos, com 93.897 votos. A candidata do PT, Nelita Frank, ficou com 3,40% dos votos válidos, totalizando 8.948 votos. O candidato Soldado Sampaio encaminhou nota à imprensa agradecendo a Deus, a família e a vice, Tayla Pérez. Agradeceu ainda aos amigos do Republicanos e dos partidos coligados e a todos os colaboradores da campanha. E principalmente agradeceu à população de Roraima. Em outro trecho da nota, Sampaio disse que os votos dele e de Tayla Pérez estão amparados pela lei eleitoral. Não conseguimos ouvir a candidata Nelita Frank, do PT. E em meio a toda essa decisão sobre a eleição suplementar, o eleitorado de Arthur Henrique, do PL, chegou a comemorar o resultado.
O repórter Paulo Henrique Rangel tem os detalhes sobre esse assunto. Luciano, a comemoração durante a apuração dessas eleições suplementares de Arthur Henrique, do PL, e seus apoiadores aconteceu exatamente aqui. Tanto que ainda tem resquícios aqui da curtição, muitas garrafas PETs espalhadas. Depois da apuração das urnas, mais de 90% da apuração, Arthur Henrique e seus apoiadores saíram em carreata no sentido do centro cívico. Então, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, Arthur Henrique formou maioria na votação, chegando a 60,87% dos votos, um detalhe, anulados sob júdice. Depois seguido por Soldado Sampaio, do Republicanos, com 35,72% e, por fim, Nelita Frank, com 3,40%. Mesmo formando maioria, Luciano, ele ainda não toma posse do governo aqui do Estado, porque até então está anulada sob júdice, ou seja, o resultado desse voto depende da decisão judicial dos tribunais superiores. O candidato Arthur, por sua vez, nos disse que confia na justiça e também confia que essa decisão seja a favor para a sua candidatura. E pelo que podemos acompanhar a postura do candidato, do seu vice também, o subtenente Velton, ao lado dele estava também Antônio Denário como apoiador. Eles estavam confiantes nessa decisão judicial, seguindo então em comemoração junto com seus eleitores, e a gente acompanhou toda essa movimentação aqui. Volto com você, Luciano. Vamos acompanhar agora a fala de Arthur Henrique, do PL, sobre o resultado dessa eleição e, em especial, sobre essa condição de ser um candidato que aguarda ainda uma decisão da Justiça. Veja só. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse momento. É um orgulho para mim ter sido escolhido pelo povo do estado que eu nasci, o estado que eu amo, como governador do nosso estado. A gente sabe que tem um processo para a gente seguir agora, mas eu confio na justiça. A justiça com certeza vai tratar Roraima da mesma forma que ela tratou todos os outros estados. Há anos, as regras que se seguem em eleições suplementares são iguais à do TRE daqui, e eu tenho fé de que no momento que isso for julgado no plenário do STF, nós sairemos vitoriosos e dia 13 de julho estaremos sendo diplomados e tomando posse como governador do nosso estado. Eu quero agradecer toda a população que confiou no trabalho que nós já realizamos e que sabem que eu vou trabalhar muito pelo governo do estado de Roraima. É um governo de um curto período, né? São apenas 5 meses, mas o que a gente precisa agora é organizar a casa e fazer todo o planejamento para os próximos 4 anos. De imediato, nós vamos para dentro dos hospitais. A gente sabe que a população hoje está ansiosa por uma saúde de mais qualidade. Eu sei que dá para a gente melhorar. Eu vou para dentro do Hospital Geral de Roraima, vou conhecer cada hospital desse estado por dentro, conversando com os profissionais e melhorando a saúde, que sem dúvida nenhuma é o maior anseio da população hoje. A gente estava falando sobre comemoração, muita gente foi para a rua no interior do estado. Em São João da Baliza, no sul do estado, eleitores fizeram uma motociata e uma carreata. Eleitores também foram para as ruas em Rorainópolis. E ao longo do dia, algumas urnas precisaram ser substituídas. As informações sobre o que aconteceu durante o dia com a repórter Wélida Campos. Luciano, uma boa noite para você. As urnas foram fechadas às 5 horas da tarde em todo o estado, marcando o fim, então, dessa votação na eleição suplementar para o governo de Roraima. As eleições, a votação ocorreu durante o dia de forma tranquila. Mais de 380 mil eleitores estavam aptos, então, para a escolha, então, do novo governador que vai permanecer no cargo até o fim deste ano. E segundo o TRE, foi tranquilo o dia, principalmente ali pela manhã, não houve filas nem confusões. No entanto, à tarde essa movimentação foi um pouco melhor nas sessões eleitorais em todo o estado. Segundo o TRE, apenas 10 urnas precisaram ser substituídas após apresentarem falhas, mas com as 275 ali de reserva conseguiram então
dar normalidade a essa votação. Durante o dia, ainda nas primeiras horas, os 3 candidatos ao governo de Roraima, como Nelita Frank, do PT, Arthur Henrique, do PL e Soldado Sampaio, do Republicanos, aproveitaram então para poder votarem. Durante essa votação, logo após em coletiva, a candidata Nelita Frank chegou a questionar porque na urna não apresentava ali os dados dela, nem mesmo a sua foto. Em nota, o TRE chegou a justificar, falando que quando houve então essa substituição e que ela então assumiu o lugar de Antônia Pedrosa devido ao prazo de desincompatibilização, as urnas já haviam sido lacradas e já com os dados da candidata anterior. Outra questão que foi levantada durante o dia e gerou muita expectativa foi a situação de Arthur Henrique, que disputou essa eleição sob júdice. Em coletivo, o TRE também informou que não faria manifestações sobre o caso, mas sim que depois que houvesse então essa apuração e um resultado final, eles iriam então de fato se pronunciarem. O dia também teve alguns registros ali, falando em algumas ocorrências pontuais. Em Boa Vista, uma eleitora precisou inclusive ser socorrida após cair de uma escada na Escola Estadual Ana Libória. Ela recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada até o Hospital Geral. Também, segundo a polícia, houve algumas denúncias de possíveis crimes eleitorais que foram acompanhados pelas forças de segurança e também pela Justiça Eleitoral. A eleição também, segundo informações, foi acompanhada por representantes e assessores do Tribunal Superior Eleitoral, que acompanha então toda essa eleição desde o início, após a decisão da cassação da chapa de 2022. A gente segue acompanhando e mais detalhes a gente volta ao longo da programação. Luciano? Vamos saber agora quais os destaques da página do G1 Roraima. De olho no telão, tem aqui todo o resultado dessa eleição suplementar. Arthur Henrique é mais votado para governar em eleição sob júdice em Roraima. Tem aí, ó, o coordenador de campanha flagrado com dinheiro em espécie, né, no dia da eleição suplementar. Nós temos essas informações e tem muitas outras informações aí na página do G1 Roraima. Você acessa que você vai ficar bem informado em tudo que acontece na página do G1 Roraima. Ele atualiza para você não só de eleição, mas sobre assuntos policiais, sobre tudo o que aconteceu ao longo do dia e nos últimos dias também. Para cá, as informações estão com o G1 Roraima. É claro que você acompanha aqui com a gente na Rede Amazônica e também no G1 e na CBN. Por isso, essa edição especial do Giro fica por aqui. Toda a cobertura dessa eleição suplementar, claro, como eu disse, você acompanha nos nossos telejornais, na página do G1 Roraima e também na CBN Amazônia. Tudo de bom para você, boa noite, até amanhã. Amanhã cedo, Bom Dia Roraima, com todas as informações, todos os detalhes. Boa noite para você.